Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. É notória a sua presença aqui neste lugar. Nós adoramos a presença do Senhor que está nessa casa. Adoramos a tua bendita presença no nosso meio. Espírito Santo, nós te louvamos porque o Senhor está aqui. Cerca este lugar com a tua glória, Espírito Santo. Toma as nossas mentes, toma as nossas vidas. Em nome de Jesus, acampa anjo ao redor deste arraial. Anjo de fogo, com espadas de fogo, Senhor, guerreando por nós aqui nessa hora, para que a semente do Senhor não se perca, para que a voz do Senhor não se cale no nosso meio. E cumpra, Deus, aquilo que apraz do teu coração. Nós sabemos que o Senhor estabeleceu esse dia antes de nós chegarmos aqui. Então, no nome de Jesus, cumpra a sua vontade no nosso meio. E nós te glorificaremos no mal vez mais. Em nome de Jesus, você pode se sentar com glória. Meu Deus! Aleluia! Meus irmãos, o texto que nós lemos, muito conhecido, do jogo do demônio, sem presença de glória. Texto muito conhecido, vai contar para nós o tempo em que Davi ele se estabelece como rei. Saul ele reinou por 40 anos, falando em 40 anos. Saul ele reinou por 40 anos sobre o povo de Israel. Deus havia tinha desabilitado Saul, mas não tinha tomado dele o trono. Deus havia habilitado Davi, mas não tinha estabelecido ainda sobre ele o trono. Então, Saul ele reinou por 40 anos sem se importar com a arca de Deus. Os filisteus guerrearam contra Israel, tomaram a arca e levaram. E todo o reinado de Saul foi sem a arca de Deus. Mas o que era a arca de Deus? A arca de Deus era o trono de Deus estabelecido na terra. Deus mandou Moisés criar a arca e todo o tabernáculo e todos os utensílios. Fez a arca de ouro puro, era de uma
sacerdote, era um culto completo. Estava completo o culto. Tinha tudo que um culto precisava ter. Só que a arca estava num carro de boi. Davi queria, por motivos óbvios, velocidade. Davi queria andar rápido. Davi queria atingir o alvo com rapidez. Só que nós adoramos a um Deus que é processual. Talvez para a gente alcançar coisas grandes lá fora, nós vamos achar bom ter facilidade e rapidez. Só que com Deus, facilidade e rapidez não funciona, porque nós adoramos a um Deus processual. Deus poderia soprar e no sopro da sua boca criar todas as coisas, mas Ele decidiu fazer uma coisa por dia, uma coisa por dia, uma coisa por dia, e descansar no último dia, para nos ensinar que com Ele é processo, para nos ensinar que com Ele tem que ser uma coisa de cada vez, para nos ensinar que para fazer as coisas do reino de Deus não pode ter pressa. Porque quem tem pressa tropeça. No processo de velocidade de Davi, para fazer as coisas de Deus, para crescer em Deus, para ser usado por Deus, para atrair a presença de Deus, eu vou dizer de novo para você entender. O projeto de Davi aqui era atrair novamente a presença e servir ao Senhor. Então, no processo de servir ao Senhor com rapidez, não se serve a Deus com rapidez. No processo de honrar ao Senhor com velocidade, não se honra a Deus com velocidade. No processo de fazer com que o reino avance com velocidade, não se faz reino avançar com velocidade. Porque na velocidade nós podemos tropeçar. O boi tropeça.
números, Deus manda Moisés trazer carros e bois. A divisão é a seguinte, você já vai entender o que eu quero dizer. Leva para Gerson, para a primeira família, alguns bois e alguns carros, porque eles vão carregar em carros esses utensílios. Divide para outra família, carros e bois, porque a parte de fora da tenda vai ser carregada em carros e bois. Mas para os coatitas, Números capítulo 7, versículo 9, não dá nem carro e não dá boi. Para os coatitas não dá herança, porque os coatitas vão carregar os utensílios do Santo dos Santos. E a minha arca é carregada em ombros. Para os coatitas não divide carro e não divide cavalo, porque os coatitas vão carregar a minha arca nos ombros. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus não unge boi. Deus não unge carroça. Deus não unge método. Deus unge homens. Deus levanta homens. Deus unge ombros. Eu vou dizer de novo. Deus não unge método. Deus não unge forma. Deus não unge carroça. Deus não unge boi. Utensílios do Santíssimo Lugar. Lugar onde Deus desce. Lugar onde Deus fala. Em ombro de homens. Deus unge homens. Tem coatitas aqui nessa noite. Davi precisou voltar lá atrás para entender como fazia. Por que Deus manda Uzá? Uzá não era coatita. Uzá não tinha autoridade, autorização para tocar. E aí eu repito para você, princípio que você te quebra. Uzá quebra princípio, o princípio quebrou ele. Foi isso que aconteceu. Então Davi, ele teme ao Senhor. E a arca vai para a casa de Obed-edom. A presença de Deus na casa de Obed-edom faz com que tudo que Obed-edom tivesse prosperasse. A presença de Deus na casa de Obed-edom abençoou Obed-edom, abençoou os negócios de Obed-edom, abençoou a família de Obed-edom. Eu vim aqui profetizar para você. Se a presença de Deus está na sua casa, 2025 vai ser o ano em que Deus vai abençoar a tua família, abençoar os teus negócios, abençoar as tuas coisas, abençoar a tua vida, porque Deus é um Deus abençoador. Mas por que Deus abençoa Obed-edom? O texto vai dizer que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus dizendo que ele prosperou as coisas de Abinadab. 20 anos da arca na casa do sacerdote, pai de Uzá, que morreu. E nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom. Virou a história de toda uma geração. Qual é a diferença, Vanessa, entre Abinadab e Obed-edom? Será que Deus tem filhos preferidos? Será que Deus vai com a cara de um e não vai com a cara de outros? Ou será que é o meu posicionamento que faz acessar as coisas que já estão reveladas? Abinadab teve a arca em sua casa durante 20 anos. Isso aqui me ensina algo. O tempo, ele pode ser bom e ele pode ser mau. Porque se existe uma coisa que rouba a honra, é a proximidade. Se existe uma coisa que rouba a honra, é o tempo que você passa com uma pessoa. Se você não aprende a honrar, apesar da intimidade, apesar do tempo, você perde tudo que aquilo pode te oferecer. Vou melhorar para você entender. São 20 anos com a arca dentro de casa. Eu quero crer que quando a arca, a presença chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom olhava para a arca, tinha temor. Obed-edom olhava para a arca, se quebrantava. Obed-edom olhava para a arca e
E tinha tudo, e ele tinha tudo que a vida dada não tinha. Temor, quebrantamento, honra, temor, quebrantamento, honra, temor da presença, quebrantamento da presença está, e honra por reconhecer de quem é a presença. Não é qualquer presença, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Lírio dos Vales, é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o cavaleiro do cavalo branco, é aquele que era, é aquele que é aquele que ame, é aquele que vai buscar a igreja, é aquele que vai casar com a noiva, é o Rei de Deus, é o leão da tribo de Judá. Não é qualquer presença. 3 meses, tudo dele prosperou. Aí saiu a notícia: Davi, tudo na casa de Obed-edom prospera. Por quê? Porque ele está trabalhando muito. Por quê? Porque ele está fazendo muito. Por quê? Porque ele está correndo muito. Por quê? Porque ele está agitado com muitas coisas. Não, porque a presença estava lá. E a honra que ele tinha na presença fez com que todas as coisas prosperassem. Davi ouve a notícia, corre lá e começa a entender como se carrega a presença de Deus. 3 coisas a gente aprende aqui. Davi, para entender que só Coatita podia carregar a arca, e que a arca seria carregada nos ombros, ele precisou consultar o livro para saber qual era a instrução que Deus tinha para aquilo que ele queria. Ele precisou consultar o livro, porque nós adoramos a um Deus processual, como eu disse, mas nós adoramos a um Deus metódico. Deus tem forma, Deus tem método, Deus tem jeito para que todas as coisas que Ele quer que sejam feitas. E para a gente saber qual é a forma, qual é o jeito e qual é o método de Deus, nós precisamos consultar o livro. Não tem como saber qual é a vontade de Deus sem abrir o livro. Não tem como saber o que Deus está dizendo sem consultar o livro. Não tem como entender como Deus quer que as coisas sejam feitas sem olhar o referencial que Ele deixou para nós. Abra o livro, medite no livro, coma o livro, entenda o livro, respeite o livro, honre o livro, faça tempo com o livro, porque Ele é a força de Deus para nós neste tempo. A Vanessa, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Todas as igrejas que eu passei esse ano, acho que eu disse essa mesma coisa. É o que Deus me marcou nesse ano. Ai, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Livro difícil. Meu Deus. Essa é a maior desculpa da minha e da sua geração. E Deus quer quebrar essa desculpa. Porque quando você fica dizendo, eu abro a Bíblia e não entendo, 2 coisas nós temos. Primeiro, quem escreveu o livro mora dentro de você, o Espírito Santo. Aí você quer mexer no celular, ver televisão, ver Netflix, e fazer qualquer outra coisa, e depois abrir o livro e querer entender. Não vai. Abra o livro na presença dele, chama por ele, clama por ele, ele vai te ensinar. Segundo, coisa prática, você sai daqui aplicando. A nossa geração tem acesso a muitas versões de Bíblia.
Só que você não entender ela, não tem libertação. Porque se você é só usufrui do que você entende. Então você precisa entender o que o livro está dizendo, onde ele está tocando, para poder ser liberto daquilo que ele está levando. Meu Deus! Pega meu celular, dá para baixar um montão de versão de Bíblia aqui e ver como você entende a linguagem e usa essa. Coisa prática para a gente fazer. Davi teve que consultar o livro para entender como que traz a presença e como que mantém a presença. Segunda coisa que Davi fez, Davi adorou. Davi não ficou apático diante da presença. O texto que nós lemos vai dizer que Davi adorou a Deus com todas as forças que ele tinha. Davi entregou a última gota de suor em adoração ao Senhor. Porque a adoração, meu irmão, envolve todo o corpo. Adoração não é só cantar. Sabe por que os judeus eles ficam lá na frente do muro das lamentações? Fazendo esse movimento aqui, olha para mim. Os judeus estão diante do muro das lamentações, fazendo esse movimento todo o tempo.
a presença é uma vida de adoração. Terceira coisa que eu aprendo com Davi, encerro aqui. Davi preparou um lugar. Davi não foi só buscar a arca. Davi não foi só trazer a arca. Davi não fez tudo isso para deixar a arca em qualquer lugar. Davi preparou um lugar. Davi armou uma tenda. Colocou nessa tenda um lugar onde a arca ia ser estabelecida. Davi levantou músicos, cantores, adoradores, para ficarem na porta da tenda e ao redor da tenda, adorando ao Senhor 24 horas, 7 dias, em turnos. A tenda de Davi não tinha a extravagância do tabernáculo. A tenda de Davi não tinha a extravagância do templo de Salomão. A tenda de Davi tinha a simplicidade de um coração adorador. A tenda de Davi tinha a simplicidade de alguém que entrega. A tenda de Davi tinha simplicidade, humildade, mas era um lugar preparado para o Senhor. Era um lugar pensado para o Senhor habitar. Era um lugar consagrado para que o Senhor habitasse. A minha geração e a sua geração é uma geração ocupada. É uma geração corrida. A gente corre para todo lado. E a gente acaba esquecendo de cumprir o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Aí a gente não está mais fechando a porta, entrando no nosso quarto, falando com Deus em secreto, para que o Deus que vem em secreto nos recompense. A tenda de Davi ainda é um lugar simples que Deus quer habitar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nós precisamos voltar a preparar um lugar para a presença de Deus habitar. Hoje, meu irmão e minha irmã, a gente não tem que carregar a arca. Hoje não tem peso de material de madeira, de ombros, de ouro nos nossos ombros. Hoje Deus habita dentro de nós. Jesus, ele veio nessa terra, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: eu vou enviar um que é igual a mim, o Paracletos. Ele tem a mesma essência que eu, mas ele se movimenta diferente. Eu andei entre os homens, mas o Paracletos vai andar dentro do homem. Hoje, Deus não habita em parede. Hoje, Deus habita em mim. Deus habita em você. Deus habita em nós. Mas nós estamos preparando um lugar para Ele habitar. Vanessa, como eu preparo um lugar para Deus habitar? Passando o tempo com Ele. Tirando tempo para Ele. Ainda é da forma que os antigos nos ensinaram. Ainda é com oração. Ainda é com jejum. Ainda é com adoração. Ainda é com oração. Ainda é fechando a porta. Ainda é se dobrando. Ainda é reconhecendo que é pequeno e quem é grande é Ele. Ainda é reconhecendo que é pó e que no pó vai voltar. Mas que se Ele habita em nós, carregamos algo precioso em um vaso de barro. Ainda é se dobrando diante da presença. Ainda é falando com Ele. Ainda é andando com Ele. Ainda é conversando com Ele. Ainda é orando. Ainda é orando. Ainda é orando. Nós precisamos voltar a preparar o lugar para a presença do Senhor. Se nós queremos ver Deus fazer coisas poderosas e grandes na nossa geração, que é o que Ele quer fazer, as coisas ainda são geradas em oração. Pode vir tecnologia que for, pode vir avanço que for, pode vir o que a ciência mais inventar, mas para acessar o céu ainda é com oração, ainda é
tivermos